Às vezes, me pego refletindo sobre como sou eu mesmo o meu maior inimigo. A autossabotagem é um fenômeno curioso, não é? É como se, em momentos de potencial e oportunidade, eu encontrasse uma maneira de me colocar para baixo. Lembro de uma situação em que, prestes a apresentar um projeto que havia trabalhado por meses, meu cérebro começou a me sabotar. Pensei em todos os erros que poderia cometer, nas críticas que poderia receber. E, nesse turbilhão de pensamentos, acabei não entregando o meu melhor. Isso me fez perceber que reconhecer esses padrões é o primeiro passo para superá-los. Identificar esses padrões não é uma tarefa fácil. Muitas vezes, eles estão tão entranhados em nossa rotina que nem percebemos que estamos nos boicotando. Ao longo do tempo, notei que algumas situações me deixam mais propenso a essa autossabotagem. Quando estou sob pressão, quando tenho que lidar com mudanças ou quando me sinto inseguro. É como se, em vez de enfrentar o desafio, eu buscasse uma saída mais fácil, que, no fundo, só me traz frustração. Criar um diário de reflexões ajudou bastante nesse processo. Escrever os momentos em que me sabotei e as emoções que eu sentia me deu clareza sobre esses padrões. Procrastinar aquele curso importante, evitar uma conversa difícil, aceitar menos do que mereço, tudo isso são manifestações sutis do mesmo inimigo interno. Ele opera nas sombras, alimentado pelo medo do desconhecido e pelo conforto perverso da estagnação. A vida simples nos convida a trazer esse inimigo para a luz. Ao nomeá-lo e observar seus movimentos sem julgamento, tiramos seu poder. 2. Reconhecimento de crenças limitantes, as correntes invisíveis. As crenças limitantes são como correntes invisíveis que nos prendem e nos impedem de alcançar todo o nosso potencial. Eu sempre me perguntei de onde vinham essas vozes que diziam que eu não era capaz. Lembro de um momento em que, ao me preparar para uma nova oportunidade de trabalho, minha mente começou a ecoar frases como você não é bom o suficiente ou não vai conseguir. Foi aí que percebi que essas crenças não eram a verdade sobre mim, mas sim construções que eu havia internalizado ao longo dos anos. Reconhecer essas crenças foi um processo revelador. Muitas vezes, elas se formam na infância, baseadas em experiências e feedbacks que recebemos. Uma crítica recebida na escola, uma comparação feita por um familiar, um fracasso que interpretamos como definitivo. Esses momentos plantam sementes que, se não forem questionadas, crescem e se tornam árvores robustas de dúvida. Esse ciclo vicioso alimenta a autossabotagem, porque, se acredito que não sou capaz, inevitavelmente, não tentarei. A primeira vez que coloquei isso no papel, escrevendo as crenças que me limitavam, não sou criativo, dinheiro é difícil de ganhar, não mereço um relacionamento saudável, foi um momento de clareza. Ao visualizar essas ideias, pude começar a desafiá-las, a tratá-las como hipóteses, e não como fatos. A filosofia estoica nos ensina a examinar nossas impressões. Uma crença é apenas isso, uma impressão. Temos o poder de concordar com ela ou de rejeitá-la. A vida simples começa quando paramos de aceitar, sem questionar, as correntes que nós mesmos colocamos. Parte 2. O kit de ferramentas estoico, construindo uma mente sábia. 3. A importância do autoconhecimento, o mapa para a liberdade. Em minha jornada de autodescoberta, percebi que o autoconhecimento é a base para qualquer transformação pessoal. No início, eu não entendia bem o que isso significava. Achava que conhecer a mim mesmo era apenas saber quais eram minhas preferências ou hobbies. Contudo, ao me aprofundar no assunto, compreendi que envolve muito mais do que isso, é um processo contínuo de exploração interior, a prática estoica de olhar para dentro. Um dos primeiros passos que tomei foi refletir sobre minhas emoções e reações. Comecei a prestar atenção em como eu me sentia em diferentes situações, mais importante, porque me sentia assim. O que dispara minha raiva? O que aciona minha ansiedade? O que me traz uma paz genuína? Essa prática de autoanálise me permitiu identificar padrões de comportamento que antes passavam despercebidos. Cada descoberta foi como uma peça de um quebra-cabeça que, quando unidas, formavam uma imagem mais clara de quem eu realmente sou. Além disso, o autoconhecimento me ajudou a reconhecer minhas forças e fraquezas com honestidade e sem autoflagelação. Comecei a entender em quais áreas eu me destacava e onde precisava de melhorias. Essa consciência foi fundamental para estabelecer metas realistas e alinhadas com meus valores. Em vez de me comparar com os outros, uma fonte infinita de insatisfação, passei a focar no meu crescimento pessoal. O autoconhecimento é a bússola que nos guia para uma vida mais simples, pois quando sabemos quem somos e o que queremos, paramos de correr em direções que não são nossas. Deixamos de buscar a validação externa porque encontramos um centro de gravidade dentro de nós mesmos.
4. Autoavaliação e reflexão pessoal, o diálogo consigo mesmo. A autoavaliação é uma ferramenta poderosa que muitas vezes negligenciamos. Eu costumava passar pela vida no piloto automático, reagindo aos acontecimentos sem parar para refletir sobre minhas ações e decisões. Mas, com o tempo, percebi que essa prática de olhar para dentro me ajudava a entender não apenas quem eu sou, mas também o que eu realmente quero. Comecei a reservar um tempo semanal para refletir, inspirado nos escritos de Marco Aurélio, que dialogava consigo mesmo em seu diário. Essa prática de autoavaliação se tornou um momento sagrado para mim, um espaço onde posso ser completamente honesto. Um dos aspectos mais reveladores da autoavaliação é a capacidade de identificar o que está funcionando e o que não está. Ao revisar as minhas metas e ações, percebi que muitas vezes estava me desviando do que realmente importava, gastando minha energia preciosa em trivialidades. Por exemplo, eu costumava me envolver em projetos que não me traziam satisfação, apenas por achar que eram expectativas dos outros. Essa consciência me levou a tomar decisões mais alinhadas com os meus valores. Agora, quando sinto que estou perdendo o foco, volto a essa prática de avaliação como um guia. Perguntas como: isso está me tornando uma pessoa melhor? Esta atividade serve ao meu propósito maior? Ajudam a simplificar minhas escolhas e a eliminar o que é supérfluo. A vida se torna mais leve quando paramos de carregar pesos que não nos pertencem. 5. Como lidar com o medo do fracasso? O obstáculo é o caminho. O medo do fracasso, quem nunca sentiu isso? Ele costumava ser um dos meus maiores inimigos, sempre sussurrando em meu ouvido que eu não era bom o suficiente, que meu esforço seria em vão. A verdade é que, por muito tempo, deixei que esse medo me paralisasse. O medo do fracasso é a raiz de muita da nossa autossabotagem. Não tentamos porque imaginamos a dor da queda. A primeira mudança foi entender, através da lente estoica, que o fracasso é, na verdade, uma parte natural e essencial do processo de aprendizado. Os estoicos nos ensinam a diferenciar o que está em nosso controle, nossos esforços, nossas intenções, nossas reações, do que não está, o resultado final, a opinião dos outros. O fracasso é um resultado externo. Não está sob nosso controle. O que está em nosso controle é como respondemos a ele. Ao adotar essa perspectiva, comecei a ver os erros não como um veredito sobre meu valor, mas como dados, como feedback. Cada falha se tornou uma oportunidade de ajustar a rota, de aprender e de me fortalecer. A frase "o obstáculo é o caminho" se tornou um mantra. O medo não desapareceu, mas eu mudei minha relação com ele. Em vez de fugir, eu o convido para a jornada, sabendo que ele é apenas um passageiro, e não um motorista. A vida simples floresce quando aceitamos que a perfeição é uma ilusão e que o crescimento acontece na arena, não na arquibancada. 6. Desenvolvimento da autoconfiança, construindo a fortaleza interior. Desenvolver a autoconfiança é uma das jornadas mais gratificantes que já empreendi. Eu costumava pensar que a confiança era um traço de personalidade, algo que você tem ou não tem. Mas a sabedoria estoica me ensinou que a autoconfiança não é um sentimento, é uma prática. É o resultado de viver de acordo com seus valores e de manter as promessas que você faz a si mesmo. Uma técnica que me ajudou imensamente foi a de me expor a pequenos e deliberados desafios, situações que me deixavam desconfortável. Comecei pequeno. Uma conversa difícil que eu estava adiando. Acordar 15 minutos mais cedo. Fazer aquela ligação de vendas. Cada vez que eu enfrentava um pequeno medo e cumpria minha palavra, eu depositava uma moeda no cofre da minha autoconfiança. A confiança não vem de grandes vitórias heroicas, mas do acúmulo de pequenas provas diárias de que você é alguém com quem pode contar. Além disso, comecei a me cercar de pessoas que me apoiavam e incentivavam. O ambiente em que estamos inseridos tem um impacto profundo em como nos vemos. Os estoicos aconselhavam a escolher bem nossas companhias, pois nos tornamos a média daqueles com quem passamos mais tempo. Ao me conectar com pessoas que acreditavam em mim, fui capaz de internalizar essa energia. A confiança se tornou um ciclo virtuoso. Quanto mais eu agia com integridade e coragem, mais eu acreditava em mim mesmo, e mais eu atraía pessoas que refletiam essa crença. A vida simples se torna possível quando você não precisa mais da aprovação externa, pois construiu uma fortaleza de autoconfiança, tijolo por tijolo. 7. Mudança de mentalidade, do não posso para o posso tentar. Um dos maiores obstáculos que enfrentei foi a mentalidade de escassez que carregava comigo. Sempre que surgia um desafio, a primeira reação da minha mente era disparar o alarme: não posso fazer isso, é muito difícil, vou falhar. Essa crença limitante era o cadeado que me mantinha preso em um ciclo de autossabotagem. Contudo,
ao me deparar com a ideia de que essa voz não era a verdade, mas apenas um hábito mental, um mundo novo se abriu diante de mim. A mudança começou quando decidi, conscientemente, substituir o não posso por uma frase mais humilde e poderosa: posso tentar. Essa simples troca de palavras teve um impacto profundo. Não posso é uma sentença final, uma parede. Posso tentar é uma porta aberta para a possibilidade, para a ação. Reconhece o desafio, mas foca no esforço, que é a única coisa que realmente controlamos. Um exemplo claro dessa mudança ocorreu quando decidi aprender uma nova habilidade que sempre julguei complexa demais para mim. No passado, a voz do não posso teria me vencido antes mesmo de começar. Mas com a nova mentalidade, eu disse a mim mesmo: posso tentar. Posso dedicar 30 minutos por dia a isso. E ao me permitir experimentar, errar e aprender, percebi que o processo era mais valioso que o resultado. A vida se simplifica enormemente quando paramos de nos definir por resultados que não controlamos e começamos a nos orgulhar dos esforços que empreendemos. Essa mudança de foco do resultado para o processo é o coração da sabedoria estoica e a chave para uma paz duradoura. Parte 3. A prática diária, vivendo a sabedoria simples. 8 práticas de mindfulness e meditação, a âncora no presente. Quando comecei a me aprofundar nas práticas de mindfulness e meditação, confesso que não tinha muita fé. Para mim, parecia algo meio esotérico, uma moda passageira que não se encaixava na minha rotina agitada. Mas, ao longo do tempo, percebi que essas práticas são, na verdade, o treinamento mais prático e essencial para uma mente estoica. São ferramentas poderosas para nos conectar com o único momento que realmente existe, o agora. O primeiro passo foi encontrar um momento do dia em que eu pudesse parar e simplesmente respirar. Comecei com apenas 5 minutos. Sentado em um lugar tranquilo, eu fechava os olhos e focava na minha respiração. No início, era uma batalha. Minha mente era uma tempestade de pensamentos, listas de tarefas, preocupações. Mas a instrução não era lutar contra a tempestade, e sim observá-la. Aprendi a aceitar esses pensamentos, a vê-los como nuvens passando no céu da minha consciência, e gentilmente retornar minha atenção à âncora da respiração. Com o tempo, percebi que o mindfulness não se limitava à meditação formal. Era uma forma de estar presente em todos os momentos. Ao lavar a louça, sentir a temperatura da água e o cheiro do sabão. Ao caminhar, sentir o contato dos pés com o chão. Essa atenção plena simplifica a vida de uma maneira radical. Ela nos retira do labirinto da ruminação sobre o passado e da ansiedade sobre o futuro, e nos âncora na realidade do presente. É nesse espaço de presença que encontramos a clareza e a calma para tomar decisões sábias. 9 técnicas de gestão do tempo, o uso sábio da vida. Quando o assunto é gestão do tempo, eu costumava ser um verdadeiro desastre. Me perdia em tarefas, procrastinava, no final do dia, a lista de pendências parecia maior, gerando um peso no peito. Foi então que percebi que os estoicos viam o tempo como nosso bem mais precioso e não renovável. Gerir o tempo não era sobre produtividade, mas sobre viver sabiamente. Comecei a usar a matriz de Eisenhower, que divide as atividades em urgente e importante, importante mas não urgente, urgente mas não importante, e nem urgente nem importante. A revelação foi que eu passava a maior parte do meu tempo no quadrante do urgente, reagindo a incêndios, e negligenciando o quadrante mais crucial para uma vida significativa, o importante mas não urgente. É aqui que moram o planejamento, o aprendizado, o cuidado com a saúde, a construção de relacionamentos. A vida simples e sábia é vivida predominantemente neste quadrante. O bloqueio de tempo também se tornou um aliado. Reservei períodos específicos para trabalho focado, desligando todas as distrações. Criei um ambiente propício à concentração. Descobri que 45 minutos de trabalho focado valiam mais do que 3 horas de trabalho interrompido. Mas o mais importante foi aprender a dizer não. Dizer não a projetos que não se alinhavam com meus valores, não a distrações, não a compromissos que drenavam minha energia. Cada não era um sim para o que realmente importava. Gerir o tempo, no fim, é gerir a vida. É escolher, deliberadamente, onde investir cada momento insubstituível. 10. Construção de um ambiente positivo e redes de suporte. A sabedoria estoica nos ensina a focar no que podemos controlar, mas também reconhece a profunda influência do nosso ambiente. Construir um ambiente positivo não é apenas sobre decorar um espaço, mas sobre curar conscientemente o que e quem permitimos em nossa vida. Já parou para pensar como as pessoas com quem convivemos influenciam nossa energia? Por isso, passei a buscar ativamente a companhia daqueles que me inspiram,
que me desafiam a ser melhor, que ressoam com uma visão de mundo construtiva. Apoio social é um dos pilares mais essenciais. Percebi que não podemos fazer tudo sozinhos. Construir uma rede de suporte sólida, amigos, mentores, comunidade, é um ato de sabedoria, não de fraqueza. Eu me lembro de uma época em que evitava falar sobre meus problemas. Ao me abrir, descobri que a vulnerabilidade cria conexão. A troca não só fortaleceu os laços, como nos encorajou a buscar soluções juntos. Esse princípio se estende ao nosso ambiente digital. Comecei a fazer uma faxina nas minhas redes sociais, deixando de seguir contas que promoviam comparação, negatividade e raiva, e passando a seguir perfis que ofereciam conhecimento, inspiração e beleza. A internet pode ser um esgoto ou uma biblioteca, a escolha é nossa. Criar um ambiente positivo, tanto físico quanto social e digital, simplifica a vida. Reduz o drama, a negatividade e o ruído, criando um espaço fértil para que nossa paz interior possa florescer. 11 práticas de autocuidado e bem-estar, a manutenção do templo. Falar sobre autocuidado é, acima de tudo, uma questão de prioridade. Durante muito tempo, eu negligenciei essa parte da minha vida, tratando-a como um luxo a ser desfrutado apenas quando sobrasse tempo, o que, claro, nunca acontecia. A mentalidade estoica me deu uma nova perspectiva. Nosso corpo e mente são as únicas ferramentas que temos para navegar pela vida. Cuidar deles não é egoísmo, é um dever. É a manutenção do nosso templo. Uma das minhas práticas favoritas de autocuidado tornou-se a atividade física. Não como uma punição, mas como uma celebração do que meu corpo pode fazer. Caminhadas na natureza, sentindo o ar fresco e o sol na pele, tornaram-se uma forma de meditação em movimento. A alimentação também se transformou. Deixou de ser sobre restrição e passou a ser sobre nutrição. Perguntar o que meu corpo precisa hoje, em vez de o que minha ansiedade quer comer. Dedicar tempo para o descanso e o silêncio também é essencial. Vivemos em um mundo que glorifica o estar ocupado. Aprendi a valorizar o ócio, o tempo sem agenda, onde a mente pode vagar e se recuperar. Ler um livro por prazer, ouvir música sem fazer mais nada, ou simplesmente sentar em silêncio por alguns minutos. Essas pequenas pausas são investimentos. O autocuidado simplifica a vida porque um corpo descansado e uma mente clara lidam com os desafios de forma muito mais eficaz. Paramos de operar em modo de sobrevivência e começamos a viver com intenção e vitalidade. 12 técnicas de visualização e afirmações positivas, programando a mente sábia. A visualização é uma técnica poderosa que descobri ao longo da minha jornada. Os estoicos praticavam a premeditatio malorum, a visualização negativa, imaginando os piores cenários para se prepararem e valorizarem o presente. Mas a mesma ferramenta pode ser usada de forma positiva. Comecei a visualizar não apenas meus objetivos, mas a pessoa que eu queria me tornar para alcançá-los. Eu me imaginava agindo com calma sob pressão, com coragem diante do medo, com compaixão diante da falha. Essa prática cria um mapa neural, um ensaio mental que torna a ação real mais fácil quando o momento chegar. As afirmações positivas também têm um papel fundamental. No começo, eu era cético. Mas percebi que afirmações não são sobre mentir para si mesmo. São sobre escolher deliberadamente em que focar. Em vez de deixar a mente repetir automaticamente as velhas crenças limitantes, eu comecei a introduzir novas. Frases como eu escolho responder com calma, eu sou capaz de lidar com os desafios de hoje, eu foco no que posso controlar. Repetir essas frases, especialmente pela manhã, funciona como ajustar a bússola para o dia. Elas não mudam a realidade externa, mas mudam a lente através da qual eu a percebo. E como nos ensinam os estoicos, nossa percepção é a nossa realidade. A celebração da jornada e o melhor que está por vir. Ao longo desta jornada, aprendemos que a vida simples não é sobre ter menos, mas sobre ser mais. É sobre despir-se do excesso de preocupações, de crenças limitantes, de distrações, para encontrar a essência. E parte essencial dessa jornada é reconhecer e celebrar nossas pequenas conquistas. Eu costumava ser do tipo que apenas focava no objetivo final, esquecendo de valorizar o caminho. Hoje, entendo que cada vez que escolhi a calma em vez da raiva, cada vez que enfrentei um pequeno medo, cada vez que agi de acordo com meus valores, foi uma vitória que merecia reconhecimento. Manter um diário de gratidão ou de conquistas diárias me ajuda a ver o progresso, por menor que seja, e a manter a motivação. Então, antes de encerrarmos, quero que você reflita: quantas vezes você já se boicotou? A autossabotagem é como um velho amigo que não quer nos deixar,
mas podemos escolher novas companhias. O estoicismo nos ensina a usar a razão para nos libertar. Imagine-se acordando todos os dias com propósito, livre das amarras que você mesmo criou. Visualize-se alcançando aquela meta que o medo tem mantido distante. O poder da mudança está em suas mãos, na sua próxima escolha, no seu próximo pensamento. Compartilhe aqui nos comentários: qual é o primeiro pequeno passo que você vai dar em direção a uma vida mais simples e sábia? Que barreira você vai começar a desafiar hoje? Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e superação. A transformação começa agora. E, claro, o melhor ainda está por vir.